A paz, boa noite. Hoje nós vamos bater papo, né? Conversarmos sobre negar a si mesmo. Então, né, vamos abrir a Bíblia em Mateus, e eu quero ler do 16, capítulo 16, de verso 24 a 27. Que diz assim, ó. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois, que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. É um verso, né, maravilhoso, em Mateus 16, um pouquinho acima, ele repreende, né, a Pedro. Eu acredito ser uma passagem muito importante, porque ela está em vários, como tudo na Bíblia é importante, mas essa passagem especial está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, está em vários lugares. E tem toda uma explicação aqui, um simbolismo sobre também tomar a sua cruz, né? Que é a cruz. Mas eu queria me falar hoje, especificamente, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós precisamos negar a nós mesmos todos os dias. Nós temos uma inclinação, uma vontade para buscar o prazer nosso em outro lugar que não seja Jesus, que não seja Deus. E nós temos que olhar para dentro de nós e não sermos hipócritas. Nós temos que nos matar, renunciar de nós mesmos todos os dias. Se você não fizer essa renúncia diariamente, você pode ter sérias complicações. Por isso que nós precisamos, todo dia, buscar o Senhor, a agradá-lo, a segui-lo. Porque ele diz aqui, ó, se alguém quiser me acompanhar, lembra quando a gente era criança, tinha aquela brincadeirinha, né? Siga o mestre, acompanha o mestre. Então a criança ia na frente, ela pulava, você tinha que pular. Ela virava, você tinha que virar. Era o siga o mestre, lembra? Não é que seja da minha idade, não, da minha época. Isso eu ouvi dizer, mais ou menos, que tinha uma brincadeira assim. E aí, quando Jesus diz assim, ó, se alguém quiser me acompanhar, nós quisermos seguir Jesus, nós precisamos verdadeiramente segui-lo. E só há uma condição de nós seguirmos. É negarmos a nós mesmos. O nosso coração, a Bíblia diz que ele é enganoso. De nada sai de nós presta para alguma coisa. E aí quando Jesus diz, ele dá o caminho, que ele é o caminho, a verdade, a vida, ele diz, ó, negue a si mesmo, pega a tua cruz e me segue. E uma das coisas que nós precisamos ter, uma condição, são várias, mas eu separei aqui três exemplos para nós negarmos a nós mesmos. Diz assim, ó, que para nós negarmos a si mesmo, significa amar ao Senhor acima de todas as coisas. Nós temos que ser fiel a Jesus, fiel à causa do Evangelho, acima de qualquer aspiração pessoal, acima de qualquer desejo pessoal. Negar a si mesmo é colocar o Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, acima de todas as coisas. A gente não acredita, né, em coincidência, então só Cristo é coincidência, mas se você pegar, o que diz o mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Então é preciso você amar a Deus e negar a si. Porque se você bobear, sem nenhuma hipocrisia, o nosso ego faz com que a gente ame a nós mesmos.
Você começa a resolver. Se você tem um pouco de poder, então, seja na empresa, seja na família, seja financeiramente sobre os outros, se você tem uma empresa que você sustenta N famílias, cuidado, porque você tem uma tendência, e é normal, ok? Você tem uma tendência a ter um ego inflado. Cuidado com o orgulho, porque ele precede a queda. A humildade precede a honra, assim diz a palavra. Não é normal você quase inflar o teu ego para a vaidade. E aí Jesus diz o quê? Negue a si mesmo. Nós temos que despir do ego, do orgulho, da vaidade, para nos despir do pecado. E o que eu queria falar hoje é isso. Esse significado de negar a si mesmo, essa comparação. Segundo ponto que eu falei, e a palavra aqui na célula bate-papo é isso mesmo, é coisa rápida, nós discutimos acerca do que foi falado. Que negar a si mesmo significa dizer não à nossa natureza humana. Negar a si mesmo é dizer não à nossa natureza humana decaída. Lembra-se do pecado adâmico? Nós somos o fruto desse pecado. O velho eu, antes da sua conversão, que tenta sempre nos desviar para a concupiscências da carne, ao pecado dos olhos. O nosso eu nos leva ao pecado dos olhos. É preciso nós desviarmos disso. E como a gente vai conseguir desviar das obras da carne, do prazer da carne? É dizendo não à nossa natureza. A nossa natureza não é espiritual. A nossa natureza é carnal. A nossa carne grita pelo prazer. Prazer do mundo. Prazer do pecado. A palavra diz, não sou eu que estou falando, que quando nós agradarmos a carne, nós vamos desagradar o espírito. Então é preciso negar a si mesmo. É preciso dizer não à nossa natureza humana decaída. Negar a si mesmo também significa renúncia. Negar a si mesmo é renunciar toda a confiança em nós mesmos. Fala a verdade. Se bobear, você não está confiando em você, deixa aqui que eu resolvo. Você arregaça a manga e fala, não, chá comigo. Isso é fácil. Isso aí eu resolvo com o pé nas costas. Um tirinho de foguete eu resolvo isso. E esse é o problema. Quando a palavra diz para nós negarmos a si mesmo, negue a si mesmo, é você negar, é renunciar essa autoconfiança. E veja, não tira a minha frase do contexto. O texto fora do contexto, ele gera pretexto. Quando eu estou dizendo para você renunciar toda a sua confiança em você mesmo, não é para você ser uma pessoa que não seja autoconfiante. O que eu estou dizendo é o seguinte, você tem que ter a sua confiança em Deus. E aí você vai estar firme para tomar suas decisões. Você vai ser uma pessoa segura. Eu não estou dizendo para você ser uma pessoa insegura. Eu estou dizendo para você tirar o controle da tua vida e deixar o controle para Deus. Negar a si mesmo é negar o autocontrole, o controle da tua vida. É fácil. Por isso que eu falei que eu queria hoje só esse texto, só essa parte de negarmos a si mesmo. Em outras palavras, resumindo, negar a si mesmo é dizer assim, ó, Senhor Jesus, o Senhor é o primeiro em todas as áreas da minha vida. Em todas. O Senhor é o primeiro no meu trabalho. O Senhor é o primeiro no meu ministério. O Senhor é o primeiro nas minhas finanças. O Senhor é o primeiro na minha vida. O Senhor é o primeiro em tudo. Isso é negar a si mesmo. Porque quando você não coloca Jesus em primeiro lugar, pode ter certeza, se você não segui-lo, você vai. Se você não se renunciar,
você vai estar na frente de Jesus. É a nossa natureza. Então, nós temos que ir contra a nossa natureza diariamente. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente se negar. Se nós nos negarmos a nós mesmos, certamente você conseguirá acompanhar Jesus, pegar a tua cruz. Lembra da cruz, da morte de cruz, de todo sofrimento. É você estar com Jesus no caminho. E sabe o que ele diz? Olha aí, ó, o que ele nos ensina, seguido. Olha que promessa linda e maravilhosa. Ele diz assim, ó, o que o homem poderá dar em troca, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Você só consegue fazer a obra de todo o coração, sem nenhum interesse, se você fizer para Jesus. Se você fizer para Deus. Se você renunciar a si e seguir a Ele. O siga o mestre é estar no caminho do mestre. É imitar o caráter de Cristo. É segui-lo de todo o coração. E a recompensa, ele virá. Ele te dará. Por isso que diz que a fé sem obras é morta. A palavra diz muito claro que ele olhará as tuas obras. E as tuas obras têm que ser sem interesse. As tuas obras é de dentro do coração pelo amor ao teu próximo. Negando sempre o prazer da tua carne. O pecado do olhar. Você conseguiu entender isso? A hora que a gente entende isso, você fala, deixa eu aplicar isso na minha vida. Poxa, é verdade, aquilo lá, o meu prazer falou mais alto, a minha vontade falou mais alta. Eu não consultei a Deus e paguei o preço. Você quer ver uma coisa simples, um exemplo? Vem agora na minha cabeça. Um namoro. Quantas vezes a gente fala, tem, né, aquele... deu liga, os olhares se cruzaram, deu química, eu vou namorar. Aí você começa a namorar. Aí você faz o quê? Lembra de Deus. Aí você, Senhor, abençoa o meu relacionamento. Aí tem uns até mais cara de pau que fala, Senhor, quando começa a ter problema, a mulher que o Senhor me deu, o homem que o Senhor me deu. Deu mesmo? Você consultou a Deus? Você colocou ele em primeiro lugar? Você abriu um jejum, você orou? Será que a gente não faz isso na compra de um carro? Será que a gente não faz isso na busca de um emprego, na troca de um emprego? Vamos falar sem hipocrisia? Eu não sei vocês, eu estou dizendo por mim. Se a gente bobear, a gente não consulta nem para dar o próximo passo. A gente sabe o que a gente faz? A gente dá o passo e depois pede para os irmãos orarem, pede para Deus nos abençoar. E tem que ser exatamente o contrário. Negar a si mesmo é colocar Jesus em primeiro lugar na tua vida. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês.